Deus abençoe ricamente cada criança, cada papai e mamãe, neste dia tão importante. Irmãos e irmãs, momento de continuarmos este culto para a glória do Senhor, momento da edificação, que é o momento da mensagem do Senhor no nosso coração. Convidamos a abrir no mesmo texto que lemos pela manhã, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, capítulo 6 de Efésios, versículo de 1 a 4. Com reverência à palavra de Deus, nos coloquemos mais uma vez em pé. Diz a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus diga abençoado parte da sua leitura nesta hora. Amém. Oremos ao Senhor. Deus santo e Deus eterno, a tua palavra é a verdade, e nós queremos estar debaixo desta verdade. Que o teu Santo Espírito, o mesmo Espírito que inspira homens e mulheres, venha também nos inspirar nesta hora. Assopra sobre esta igreja, sobre esta congregação, a tua presença, ó Espírito de Deus. Traga a nós o conhecimento da tua palavra, a verdade de Deus sobre o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Sentados, irmãos e irmãs. Hoje é um dia muito especial, porque em vários lugares do Brasil e do mundo comemora-se o Dia dos Pais. Nós sabemos que muitos pais estão na nossa lembrança, na nossa saudade. Muitos pais estão presentes, outros ausentes. Mas o que sabemos é que a sociedade quis, através de leis, através de exemplos, separar um dia pelo menos para orarmos pelos pais, os filhos orando pelos seus pais. Isto acontecendo, os pais oram pelos filhos e assim por diante. Hoje pela manhã, nesse dia 12, nós lemos o mesmo texto durante a ministração na escola dominical. Falamos mais diretamente sobre provocando os filhos, e falamos diversos exemplos acontecidos. Falamos sobre crítica severa, sobre resmungar constantemente, sobre o castigo fora de proporção de erros. Falamos de baixa estima, de pais que provocam às vezes os seus filhos, e tantas coisas importantes para o texto que nos chamou a atenção, o mesmo texto lido nesta hora. Mas hoje nós queremos usar o mesmo texto e conversar as coisas de Deus sobre pais e filhos segundo a direção de Deus. Aproveitamos diversos pensamentos do pastor Hernandes, que é um servo de Deus que escreve muitas coisas importantes para o coração da igreja. Pais e filhos segundo a direção de Deus. Primeiramente, quando lemos a palavra de Deus, temos que ver o contexto escrito. Onde foi escrito, para quem e qual a situação que estava acontecendo naquele momento. Quando lemos a história, vemos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Efésios. Estava em vigência uma lei do Império Romano, chamada de Pater Potestas, que era o pai tinha direito absoluto sobre o seu filho. Podia casá-lo, divorciá-lo,
escravizá-lo, vendê-lo, rejeitá-lo, prendê-lo e até na última instância poderia até matá-lo. Esta era uma lei vigente na época da escrita deste texto. Recordamos também pela manhã algumas revoluções acontecidas no mundo e lembramos da revolução dos anos 60 da nossa época, quando um grupo iniciado como os hippies iniciaram na década de 60 uma explosão de revolta a toda a instituição e autoridade, aonde a autoridade dos pais foi afetada, a família ficou acéfala ou ficou sem cabeça. Irmãos e irmãs, falamos também na oportunidade que hoje estamos vivendo a projeção daquilo que foi pregado há 40 anos atrás. E dissemos também, se queremos uma sociedade melhor, teremos que trabalhar hoje com afinco, com toda a fé, com toda a perseverança, com todo o ânimo, para que daqui a 30 anos a sociedade tenha alguma resposta positiva. Queremos considerar este assunto de pais e filhos segundo a direção de Deus. Irmãos e irmãs, se o cristianismo que vivemos não é capaz de mudar o nosso relacionamento familiar, se o cristianismo que vivemos não é capaz de mudar o coração do filho e o coração do pai, o coração da mãe, o coração familiar, o coração da sociedade, se esse cristianismo que vivemos não é capaz disso, ele poderá estar falido. É impossível ser um jovem fiel, abençoado, cheio do Espírito Santo, sem obedecer os pais. E uma ilustração que nos vem agora à mente, de um homem conhecido mundialmente, chamado Gandhi. Ele falou para um discípulo seu, dizendo: você é do tipo que me entoa canções, mas não obedece os meus ensinamentos. O dever dos filhos com os pais. Este texto está claro quando retrata dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Este Senhor aí é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. Então, uma declaração dizendo que os filhos obedecem aos seus pais por causa de Jesus, por causa de Deus. O propósito aqui deste texto nos relembra 3 motivos importantes, irmãos e irmãs, quanto à questão de filhos, quanto à questão de pais. A primeira questão importante é sobre a natureza. Filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é justo. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz que o filho obedecer o pai é uma questão de justiça. Obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza, é o comportamento padrão de toda a sociedade, ou pelo menos deveria ser. Os moralistas pagãos, os filósofos, culturas orientais, grandes religiões como o confucionismo, o budismo, o islamismo e outras bandeiras, firma esta base que está na Bíblia. E se nós verificarmos as grandes religiões do mundo, tem uma base de filho obedecendo aos seus pais no Senhor. Irmãos e irmãs, a desobediência aos pais é um sinal de decadência moral da sociedade, é um sinal de fim dos tempos. É por isso que há uma luta muito grande na sociedade com respeito a obedecer ou desobedecer. E aquelas plaquinhas que tem no jardim dizendo não pise na grama, dá uma vontade de pisar naquela grama, não é? É porque o coração do ser humano sem Jesus, sem o domínio de Cristo,
ele tem vontade de fazer o contrário, ele tem vontade de nadar contra a natureza ou contra a correnteza. Um coração sem Cristo é capaz de caminhar na desobediência até o fim do abismo e cair dentro dele. O segundo momento deste texto é com respeito à lei. Honrar é mais do que obedecer. Os filhos devem prestar não apenas obediência, como também amor, respeito e cuidado pelos pais. É possível obedecer sem honrar. Por isso que a Bíblia é clara, dizendo: honra o teu pai. Nós vemos que às vezes alguém pode obedecer, mas sem honrar. E a Bíblia diz: obedece, mas honrando. É duplo sentido abençoador aqui. Nós temos algumas ilustrações bíblicas, irmãos, sobre este assunto. Vocês conhecem muito bem a história do filho pródigo. Todos nós conhecemos, é verdade? Quem conhece a história do filho pródigo, dá um sinal para mim. Todos nós conhecemos, não é assim, irmãos? E todos nós conhecemos também a história do irmão mais velho do filho pródigo, é verdade, não é? Filhos que não cuidam dos pais, na velhice, nós estamos cheios aí no mundo. Filhos que trazem flores para os pais depois que eles morrem, está cheio por aí. É por isso que nós temos que aprender o que a lei de Deus nos ensina. É por isso que é tão importante nós pregarmos que em Jesus é possível a boa convivência de pais e filhos. É possível o coração dos filhos estar no coração dos pais, o coração dos pais estar no coração dos filhos. Por Jesus é possível, pela natureza não, mas por Cristo sim é possível. Irmãos e irmãs, não vamos ser, jamais seremos filhos que trazem flores para os pais quando eles estão esticados no caixão. Aí passou o tempo, vamos correr antes, vamos resolver pendência antes, vamos abraçar antes, vamos ligar antes, vamos mandar uma mensagem antes, vamos correr enquanto é tempo, para não chorarmos em cima, quem sabe, do túmulo do nosso pai ou do nosso ente querido. Honrar pai e mãe, diz o texto de Levíticos capítulo 19, é honrar o próprio Deus. Irmãos e irmãs, a desonra aos pais era um pecado punido por morte no Antigo Testamento, conforme Levíticos 20, Deuteronômio 21. Resistir à autoridade dos pais é insurgir contra a autoridade do próprio Deus, conforme diz as Escrituras do Antigo Testamento. Tem uma ilustração aqui muito importante. Um seminarista chamado Milton Ribeiro, ele queria ir para o seminário para ser um pastor. E sabe o que estava acontecendo? Seu pai não queria deixar de jeito nenhum. Quem sabe dizendo assim: filho, vai ser outra coisa, pastor não. Não sei se vocês pensam assim, vocês são pais, pensam alguma coisa dos seus filhos. Se seu filho quiser, gostaria de servir a Deus, filho, cuida de outra coisa, não é? Irmãos e irmãs, diz este seminarista que ele queria ir servir a Deus, queria estudar, mas tinha um impedimento do seu pai. O que fazer? Ele orou a Deus, buscou a presença de Deus, e sabe o que Deus fez? Mudou o coração do pai. E aí o filho foi estudar para ser pastor, mas ele quis estar debaixo da graça de Deus e obedecer ao seu pai. Há uma dificuldade? Oremos a Deus. Deus é capaz de transformar os corações, porque Deus conhece o nosso coração, porque somos feitos pelo poder de Deus. Honrar pai e mãe traz benefícios. Filhos, observe bem aqui que maravilha. Quando você honra o seu pai e sua mãe, você recebe benefícios. Que benefícios são estes que a Bíblia nos fala?
Irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, as bênçãos eram derramadas, temporais, como se fosse abençoar a terra. No Novo Testamento, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, diz a palavra. Então, honrar o Pai traz prosperidade, não essa prosperidade vã que está sendo pregada por grande parte das igrejas, uma troca de dinheiro com Deus, uma troca de coisas. Não, um pai próspero, um filho próspero, pode ser às vezes um que não tenha um centavo no bolso ou na bolsa, mas é honrado por Deus, honrado pelos seus pais ou pelos seus filhos. Honrar ao Pai traz benefícios, conforme diz Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Traz também longevidade. Um filho obediente livra-se de grandes desgostos. Vejamos, por exemplo, algumas coisas importantes desse texto. Primeiro, ouvir os pais. Você que é filho, você que é filho, você que é pai, você já ouviu muitas histórias dessas? Quantos desastres aconteceram por desobediência? É só ligar os programas de notícias terríveis. Nós vamos dizer: o filho saiu aí, pegou a chave do carro, saiu sem dizer nada e saiu por aí. E logo um telefonema da polícia: você tem um carro assim, um filho assim, tem. Os filhos que desobedecem a lei do pai, a lei do país. Irmãos e irmãs, quantos desastres já foram evitados porque um pai endureceu com seu filho na hora certa. Quantos casamentos abençoados porque filho ouviu o conselho dos pais. Quantas perdas foram evitadas. Quantas lágrimas e mortes não teriam acontecido se os filhos escutassem mais os pais. Nós temos vários exemplos na Bíblia. O exemplo de Sansão, que não ouviu os cuidados de Deus para a sua vida. Ele caiu no encanto de uma mulher, e mesmo sabendo que a mulher estava levando para a bancarrota, levando para a dificuldade, até um dia que ele abriu o coração. A única coisa punida com a verdade foi quando ele disse a verdade. Mas ele não ouviu o conselho. Ter cuidado com as seduções. Quantos pais observam seus filhos e dizem: filho, cuidado com isso, com aquilo. E o filho nem dá ouvido para aquilo que o pai está falando. Pode acontecer comigo, eu também sou filho. Pai, você também é filho. E quantas coisas poderá ter acontecido com você até você chegar a ser pai? Quantos pais evitaram os seus filhos de cair em drogas, na armadilha das drogas, que começa com pequenas coisas, com convitezinhos simples. Quem sabe por dinheiro você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser o dono do pedaço, e aquilo vai adentrando até chegar ao extremo. Quantos problemas acontecidos com sexo, com namoro, com abandono de igreja, com abandono de verdadeiros amigos. Quantas coisas já aconteceram porque os filhos não quiseram dar ouvidos aos seus pais. O terceiro momento deste texto, estou por enquanto falando pais e filhos, falando dos filhos. Versículo 1: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Colossenses 3:20 fala que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Mas Efésios 6:1 equilibra dizendo que deve obedecer
no Senhor. Se for no Senhor, o livro de Efésios diz, então você obedece. O que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos e irmãs? Os filhos devem obedecer a seus pais, porque eles são servos de Cristo. Se seu pai é servo de Cristo, ele tem razão em muitas coisas. Eles devem aos pais por causa do relacionamento que eles têm com Cristo. Então obedecer, filhos obedecer os pais no Senhor. Então o pai está cheio de Jesus. Então o filho vai obedecer os pais, porque sabe que os pais têm o coração em Cristo. Então ele obedece, ela obedece, porque os pais estão em Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus continua nos desafiando e dizendo assim: em Cristo a família é resgatada para o seu propósito original. Nossos relacionamentos familiares são restaurados, porque estamos no Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, igreja. Quando estamos no Senhor, o Senhor nos restaura. O Senhor restaura a sua casa, a minha casa, a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos pais, e vai resgatando uma nuvem de bênçãos, vai acontecendo até na sociedade. E é por isso que devemos orar para que as famílias se convertam. Um pai convertido, irmãos e irmãs, é uma bênção grande para o seu lar. Eu conheço inúmeros lares que estavam praticamente destruídos, porque o seu pai, quem sabe o pai não estava seguindo os caminhos de Deus, estavam longe. Mas no dia que aquele pai recebeu a Jesus como o Senhor e Salvador, ele mudou a sequência da sua casa. Ele agora quer Jesus dentro da sua casa. Ele então vai mudando a situação, e Jesus vai abençoando, e aquele lar se salva pelo poder de Deus. Conheço muitos lares para a glória de Jesus assim. O dever dos pais para com os filhos. Versículo 4 deste texto diz assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo exorta os pais não a exercer a sua autoridade, mas às vezes contê-la. Irmãos e irmãs, mediante aquela prática lá do tempo de Roma, do tempo que foi escrito esta carta, o pai podia castigar os filhos, podia vender, escravizar, podia fazer tanta coisa com seus filhos. Sobretudo, irmãos e irmãs, os fracos e doentes, com dificuldade, com problema físico, tinham pouca chance de sobreviver. Vários momentos nas sociedades do mundo afora, os fracos, doentes, problemáticos, pessoas com incapacidade, em algumas sociedades eram deixadas as pessoas para as feras comerem, quando os próprios pais não enterravam seus filhos vivos, porque eram colocados de lado da sociedade. Irmãos e irmãs, Paulo ensina, entretanto, que o pai cristão deve imitar outro modelo. O nosso modelo, irmãos e irmãs, não é um modelo social. Nosso modelo é Jesus Cristo, é a igreja do Senhor. É por isso que às vezes a sua família, ou você jovem, adolescente, é um pouco diferente, às vezes do seu amiguinho lá na sua escola, porque eles às vezes não têm parâmetro. Conheço tantos, você conhece tantos que não têm parâmetro, não têm limite, e fazem o que bem der na cabeça. Aí você jovem, adolescente, que tem Jesus no coração, você não vai com os outros e nem com as outras. Onde eles dizem vamos fazer, você diz vou pensar se vou. Onde eles dizem todo mundo faz, você diz todo mundo faz, vírgula, eu não faço. Irmãos e irmãs,
Esta é a atitude do jovem crente em Jesus, do adolescente, da criança que cresce com Jesus no coração e depois vai crescendo, alcançando a vida do adulto, dos casais em Cristo. Os pais humanos devem cuidar dos seus filhos como Deus Pai cuida da sua família inteira. Ali está uma joia preciosa, ali está uma pérola que Deus colocou em suas mãos. Uma exortação negativa deste texto: pai, não provoqueis vossos filhos à ira. Irmãos e irmãs, a personalidade de uma criança é delicada. Os pais podem até abusar da sua autoridade, usando ironia, ridicularização. O excesso ou ausência de autoridade pode provocar ira nos seus filhos. O excesso ou ausência de autoridade leva os filhos a desânimo. Cada criança é uma pessoa peculiar que precisa ser respeitada na sua individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Se tem 10 filhos, 10 filhos serão diferentes, não é verdade? Criado do mesmo princípio, do mesmo jeitinho, mas os filhos têm a personalidade própria, algo próprio que diferencia um do outro. Mas os pais têm o amor igual, sem distinção para ninguém. Os pais podem provocar a ira nos filhos quando? Por excesso de proteção, como nós temos o exemplo da águia, não é? Que às vezes tem um excesso de proteção e diz os entendidos que chega um momento que ela leva a sua criazinha para o alto do penhasco e lá de cima ela joga e desce. E ela às vezes protege, Os pais podem provocar a ira dos seus filhos por favoritismo. Lembre do caso bíblico de Isaac e Jacó, quando um preferia um, o outro preferia outro, o pai preferia um, a mãe preferia outro. Que problema que deu ali? O pai pode provocar a ira dos seus filhos por desestímulo, porque o filho não conseguiu agradar os pais. Está cheio de exemplos nas novelas, nos filmes, dos filhos que fazem alguma coisa porque o pai quer, não é assim? Está cheio de exemplos. O pai quis que eu fizesse isso, eu fiz. Irmãos e irmãs, isso não quer dizer também que os pais não devem fazer tudo para o seu filho ser o melhor possível, onde quer que ele esteja, não é assim? É dever dos pais tentar melhorar os seus filhos o máximo que puderem. Os pais podem provocar a ira aos filhos por não reconhecer a diferença, que o filho A é diferente do filho B, o filho B é diferente do filho C, e assim por diante. Também os pais podem provocar a ira aos seus filhos por falta de diálogo. Irmãos e irmãs, nós temos o caso de Davi e Absalão na Bíblia e tantos outros. Lembra o que aconteceu com o jovem Absalão? Absalão, meu filho, quanto Davi lamentou por Absalão. Falta de diálogo. Os pais também podem provocar a ira aos seus filhos por meio de palavras ásperas. Como é duro uma aspereza de palavra. É verdade, não é, irmãos? Mas Deus nos ensina a ser brandos, duros, mas brandos na hora que precisar. Mas também tem exortação positiva. Veja o versículo 4 deste texto que lemos. Os pais que cuidam da vida física e emocional dos seus filhos. A palavra criar, irmãos e irmãs, significa nutrir, alimentar. Calvino traduziu esta palavra mais ou menos assim, dizendo: sejam acalentados com afeição. Outro famoso disse: tratai deles com brandura. As crianças precisam de segurança, é verdade, não é, irmãos?
de limites, de amor, de encorajamento. Os filhos não precisam só de roupas, de remédios, de celulares novos, de computadores ultramodernos. Os filhos precisam muito mais de afeto, de amor, de carinho e encorajamento. É verdade ou não é? Vou agradar meu filho, vou comprar um presentão para ele. Às vezes ele só quer um aperto do seu pai dizendo: eu te amo, filho. É o maior presente que um pai pode dar ao seu filho. E filho, quando seu papai vem com um abraço gostoso, aceite, viu? Fala assim: vamos ver o que vem por aí, né? É o abraço e o que mais, né? O abraço às vezes vale mais do que muitos presentes. Os pais também têm o dever de treinar os seus filhos na disciplina do Senhor. Irmãos e irmãs, treinar a disciplina por meio de algumas regras importantes, algumas recompensas importantes que podem ser dadas ao longo da vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. E o que os pais precisam também fazer é encorajar os seus filhos através da palavra. Admoestar, diz o texto, é quando você educa verbalmente, quando você ajuda o seu filho, sua filha, na disciplina de Deus. Filho, filha, Deus é importante, Jesus é importante. Graças a Deus que tem vários pais e mães aqui que têm tratado os seus filhos assim, ajudando-os na admoestação do Senhor. Conheço inúmeros casos de pais que salvaram os seus filhos por causa do encorajamento. Encorajou-os: vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. Falei pela manhã de uma criança que visitei aqui no Hospital Unimed. Vou repetir porque alguns não estavam pela manhã. Uma criança que visitei aqui no Hospital da Unimed, está lá internada há quase um mês. João Gabriel. Vou repetir. Aquela criança é aquela que mais ou menos um mês atrás, na cidade de Lins, um trem atropelou-a e ela teve que ter a perna amputada acima do joelho, uma perna esquerda. Ela está aqui no Hospital da Unimed, internada, já tem mais ou menos um mês, porque tem aqui, acho que tem os irmãos que estão ajudando a tratar dela, né? É assim? Né? Então eu conheci o João Gabriel. Falei: você é o anjo, você é João de Deus, né? Gabriel é anjo. E tive a oportunidade de orar com ele, animar o seu papai que está ali sozinho com ele, sua família está lá em Lins, e até já desafiei os irmãos aqui e já recebi o desafio, né? Nós vamos lá ajudá-lo, pelo menos de vez em quando, ir lá ver como é que está, ajudar. Quem sabe o pai dá uma voltinha, que o pai não pode sair de perto da criança, né? Irmãos e irmãs, aquele pai, eu disse de manhã, dizendo para o filho: este filho é mais especial do que os outros para mim. A gente sabe que tem 4 filhos, todos são especiais, né? Mas ali o filho precisa de encorajamento. Uma criança de 11 anos perdeu uma perna esquerda quase inteira, então ela vai passar problema a vida inteira. Já pensaram nos coleguinhas dela de 11 anos, de 10 anos, correndo por aí? É uma criança que precisa ser cuidada, e se Jesus entrar no coração dela, ela vai superar muito a vida dela daqui para frente. Palavras positivas, exortações positivas. Eu posso fazer isso com meu filho e minha filha, você pode fazer com o seu, e você também pode fazer com o filho dos outros. Não é assim, irmãos e irmãs? Quantas crianças você pode ajudar na igreja? Vem na casa do Senhor, você pode ajudar. Não é seu filho, não é sua filha, mas você ora por ele, ora por ela, não é? Então o pai, quem sabe, está com dificuldade de vir à casa do Senhor com o seu filho, como nós temos várias aqui e outras igrejas. Quem sabe você pode ajudar, ir lá buscar mais cedo com o seu carro, o carro missionário, né? Trazê-la para a casa de Deus, levá-la, quem sabe visitar durante a semana, para que os filhos cresçam na administração do Senhor. Irmãos e irmãs, este texto
fala dos filhos e fala dos pais. Eu sou filho, hoje sou pai, mas sou filho também. Você é filho, alguns são pais, outros não. Vocês pais, vocês também são filhos. Então esta palavra é para mim, é para vocês. Quando diz que eu sou filho, diz: filho, obedece seus pais no Senhor. Tem alguma dificuldade? Ora, busca a Deus. Você é pai, clama pelo seu filho. Você é filho, clama pelo seu pai. E aí nós vamos ter uma família abençoada. E Deus, quando age na nossa casa, na nossa família, as coisas modificam sensivelmente. Glória a Deus por isso. Por isso, neste dia dos pais, a exortação a mim, filho, a exortação a mim, pai, vem da palavra do Senhor. E todos nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, temos a alegria de ter um Jesus que nos orienta, de ter um Espírito Santo Consolador, que pode ajudar a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Papais, Senhor os abençoe e guarde. Filhos, que o Senhor os abençoe e guarde. Graças a Deus por isso. Nós vamos ter uma oração especial pelos pais que aqui estão, para a glória e honra do Senhor. A escola dominical fez uma lembrancinha muito linda para todos vocês. E os pais que não estiveram aqui de manhã vão receber a sua lembrancinha, né? E caso alguém já tenha as lembrancinhas de sobra aqui, eu gostaria de levar para o pai, meu vizinho que é pai. Nós não queremos que fique nada aqui, tá bom? Que seja repartida a bênção para os pais, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero abençoar cada pai, cada mãe, cada filho. Vamos orar? Este altar é o altar que eu convido os pais, mesmo aqueles que já tiveram. Vem todo mundo aqui de novo. Papais, queremos orar com vocês, abençoá-los e dizer: fique firme, papais, fique firme em Jesus. Dizer aos filhos: filhos, fique firme no Senhor Jesus. Vamos orar com os pais, em nome do Senhor Jesus aqui. Amém. Pode vir aqui, papais. Com ninguém de fora. Vocês são peças preciosas de Deus. E vocês são amados por Deus. E Deus fala muito claro a nós pais, dizendo: pais, crie seus filhos na demonstração do Senhor. Amém. Que esta noite, esse dia dos pais, seja um dia abençoado na vida de vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo inunde a vida de vocês. Que não falte na vida de vocês a presença de Jesus, o conforto do Espírito Santo. E quando o papai tiver alguma dúvida, algum receio, joelho no chão, peça ao Pai do céu, Ele vai esclarecer cada um em nome do Senhor. Amém. Estenda as mãos, filhos e filhas, estenda as mãos para esses pais. Vamos abençoá-los? Deus eterno e Senhor nosso, aqui estão os pais que o Senhor trouxe a esta casa de oração. Os pais são bênçãos, porque eles também são filhos.